Bom dia, povo abençoado, paz seja convosco. Nós queremos chegar até você mais uma vez, através, então, do culto virtual, né? Os irmãos ajudando a construir junto aí essa transmissão até você, em vídeo, através da internet, exatamente por conta da impossibilidade momentânea de nos reunirmos de uma maneira que tenhamos sossego de estarmos aqui, né? Mas eu creio que a palavra não está presa, assim como disse o apóstolo Paulo, a palavra não está presa. E quando ela é liberada, onde alguém receber a palavra, ela é abençoada. E eu quero convidar você então a receber a palavra de Deus. Eu creio que assim como o agricultor, ele não lança a semente sem antes preparar a terra, de uma maneira que quando ela colocar ali, vai produzir exatamente, né, aquilo que ele deseja. Eu também acho que nós temos que preparar muito bem o nosso coração. Mas eu quero também fazer aqui a minha contribuição para preparar o teu coração. Porque o que nós temos para lançar hoje na sua vida é muito importante para esse tempo. Amém? Então eu preciso que hoje essa semente caia em boa terra. E eu quero dizer agora que você é essa boa terra. E que vai produzir a 100 por 1. Amém? Tem um cântico que fala assim, do Lani Azevedo, que diz que nós temos que ser adoradores por excelência. E ele vai dizer o seguinte, amado: louve junto se você soubesse, não sinta aí a unção do Senhor fluir sobre a sua vida. Diga para Deus: quero dar o melhor de mim, aleluias. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Diga assim: quero ser muito mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Amém, igreja? Eu quero dizer uma coisa a você, amado, que a gente quer ser muito mais daquilo que a gente é, né? Nós costumamos querer muitas coisas, nós ambicionamos, embora que a Bíblia diz que nós devemos ambicionar não coisas altas, mas conformar as coisas simples, coisas humildes. Mas uma das grandes coisas que nós podemos ser é adorador, né? Alguém diz que o lugar mais alto que a gente pode chegar é aos pés do Senhor Jesus, até porque Ele está nesse ambiente de glória que é onde Ele alcançou. Ele disse que Ele orou a Deus para que aonde estivesse Ele e os seus servos ali estivessem também. Então, amado, um adorador é aquele que vai estar lá, né, vivendo no melhor lugar possível de todo este universo. Então, glória a Deus por isso, amém? Sempre lembra disso, né? Você foi chamado para ser um adorador, você tem o DNA de Deus, né? Você tem a marca de Cristo, amém? Bom dia, a paz seja com todos, amém. No livro de Isaías, capítulo 55, no verso 8 e 9, diz assim: os meus pensamentos não são como os seus, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim são os meus pensamentos e as minhas ações, que estão muito acima dos seus pensamentos, diz o Senhor para nós, né? E eu sei que os pensamentos por esses dias têm sido pensamentos apreensivos, né?
a gente acompanha o nosso povo de perto, né? Não fisicamente, mas espiritualmente e de coração, e tem mandado mensagem e tem ligado. E eu tenho repetido muitas vezes aqui o que eu falo, porque é o que eu creio. E eu creio que Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é o que pode todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, Ele é o nosso juiz, o nosso braço forte, Ele é a nossa justiça. E essa semana, quando eu orava, eu abri a Bíblia e pedi para o Senhor falar comigo, e eu abri no livro de Daniel, capítulo 9, onde Daniel fazia uma oração. Daniel nos ensinava também como orar, né? Dizendo que ele reconhecia a soberania do Senhor, ele se arrependia dos seus pecados e de todo o seu povo naquele momento. E ele lembrava do que o Senhor de onde o Senhor já tinha tirado eles, e lembrava também que muito o Senhor podia fazer. E lá no versículo 24, o anjo Gabriel vem até Daniel e diz: o Senhor se inclinou os seus ouvidos para a sua oração e ele já respondeu, porque ele o ama muito, assim diz na minha Bíblia, né? Então eu quero dizer para você que há esperança. Nós temos orado por arrependimento, nós temos orado e clamado pelo povo que ainda não conhece o Senhor, nós temos clamado por aquele povo que já conhece o Senhor e ainda assim tem feito coisas erradas, e por cada um de nós, né? Às vezes o Senhor nos chama para algo e a gente se omite de fazer, a gente não tem coragem, a gente deixa para amanhã, a gente procrastina muitas coisas, e o Senhor nos chama a fazer algo no dia de hoje, que é orar. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que você feche os seus olhos, que você reconheça comigo a soberania do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre o nosso Brasil, sobre todo o mundo nesse momento, tá bom, amados? Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, na tua presença, nós te louvamos, reconhecemos que o Senhor é Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. Reconhecemos sim, Pai amado, que se o Senhor quiser, o Senhor sara essa nação, o Senhor cura essa nação. Reconhecemos que o Senhor é o médico dos médicos, mas reconhecemos também que somos um povo pecador. Reconhecemos que muitos de nós deveríamos fazer mais pelo teu chamado, pelo ID, pelo qual o Senhor nos colocou em pé, pelo qual o Senhor nos tirou de um mundo e nos separou para ser chamados de filhos. Pai, tem misericórdia de nós nesse momento. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem e não te reconhecem como Senhor, Pai amado. Nós, como filhos, sabemos que o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, o Senhor tem nos tirado de muitas ciladas do inimigo, o Senhor tem nos livrado de muita coisa e nos sustentado, porque nós sim reconhecemos que o Senhor é o nosso braço forte, escudo protetor, que é o Senhor que nos levanta pela manhã e conduz os nossos passos, Pai amado. Então eu te peço, Pai, tenha misericórdia do teu povo. Coloca a tua mão estendida nos lares, Senhor, que ainda não te conhecem, Pai, para que alguém venha falar do teu amor para esses filhos, para que alguém venha na tua presença interceder por cada um deles, por cada família que perdeu seus entes queridos, para que dê forças, ânimo, vigor, Senhor, e saúde para aqueles que têm que trabalhar no meio dessa pandemia, Senhor amado. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor continue fazendo a tua obra sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, mudando, renovando, transformando. Ressuscita aqueles que estão mortos, Senhor, espiritualmente hoje na fé. Renova, Pai, a nossa fé nessa manhã. E eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem acalentado o nosso coração, o Senhor tem acalmado, Senhor, o nosso coração muitas vezes. E eu te louvo, Pai, porque na nossa mesa não tem faltado alimento. Eu te louvo porque nós podemos sim levar alimentos para muitas pessoas, ajudando, Senhor amado, com cestas básicas, Pai. Continua provendo na tua igreja para que eles possam estender a mão para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor amado. Se esse é o momento, então levanta a tua igreja para que nós de joelho possamos orar e interceder, mas que de pé nós possamos sim estender a mão, abraçar e amar cada um deles, Pai. Porque sabemos que todos somos filhos e que o Senhor não quer que nenhum se perca, antes que todos se arrependam e venham conhecer a tua magnífica glória, a tua soberana presença na nossa vida, Pai amado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Amém, igreja?
Que a paz fique com todos. Essa foi uma breve oração, mas eu creio que no seu coração, na sua casa, no seu íntimo, você vai orar mais com amor, com fervor e vai reconhecer todas as coisas que o Pai tem feito na sua vida, assim como eu tenho feito nesses dias. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Amém? Bem mais do que o mundo pode oferecer, bem mais do que fama, bem mais do que riquezas. Tu, Senhor, és tudo para mim. Tu és o meu tesouro. Sentada à direita de Deus, coroado de honra e glória, deixou o esplendor de sua glória pra morrer em meu lugar. Ferido pelas minhas transgressões, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fui sarado. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, amado Jesus. Tu és tudo para Graça e paz, povo abençoado, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Você que está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, apesar do distanciamento, nós temos a mesma fé, o mesmo foco, o mesmo Senhor em nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com você um
pequeno versículo que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 4 e verso 35 em diante. Vamos ler juntos? Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importa, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam-se uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar o obedece? Sobre esse momento que estamos passando, irmãos, sobre essa pandemia, sobre essa situação que a humanidade está passando, quem é esse que eu e você servimos? Muitas vezes nós deixamos os nossos problemas tomar conta e ser maior que o nosso Senhor Jesus. E está errado quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos ali: Vamos para o outro lado. Ele decretou a vitória. Ele decretou que iriam passar. Assim ele disse para mim e para você: vai passar. Ele já decretou a vitória para mim e para você. Fica tranquilo. A tempestade vem, a pandemia vem, a praga, a peste veio, mas ela vai passar. Deus está comigo e com você. Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Tenha fé. É o momento que nós vamos passar, mas porém Jesus disse: tenha bom ânimo. Creia em mim. Nós passaremos por aflições? Sim. Jesus também passou, mas ele disse: tenha bom ânimo. Na vida passareis por aflições, creia em mim. Vamos crer no Senhor Jesus com fé, com foco, com determinação, com oração, com clamor. Ele tem visto tuas orações, ele tem visto teu joelho no chão, ele tem visto as tuas lágrimas rolarem. Tenha fé. Ele já decretou sua vitória. Mas irmão, está demorando. Calma. Daniel orou 21 dias. E o Senhor ouviu na primeira oração. Porém, teve uma batalha no mundo espiritual e demorou o anjo chegar com sua vitória. Assim conosco também está acontecendo. As nossas orações já foram ouvidas pelo Senhor. Eu tenho certeza que a tua oração já foi ouvida pelo Senhor. Eu tenho certeza que a tua vitória já foi determinada pelo Senhor. Eu tenho certeza que logo, logo, eu e você vamos nos reunir na casa do Senhor. Vamos glorificar e adorar ao Senhor, porque Ele continua a nos sustentar e Ele já nos deu a vitória. Amém? Tenha fé. O Senhor é contigo. A vitória é sua. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, uno a minha oração, a minha fé com a oração, com a fé do irmão que está nesse momento orando junto conosco, no mesmo foco, na mesma direção, na sua presença. Pai, em nome de Jesus eu peço, clamo e intercedo por cada irmão, por cada irmã, por cada família que está nos ouvindo nesse momento. Pai, alcança os seus corações, apacenta os seus corações, mostra, Pai, que o Senhor é com eles. Envia nesse momento, Pai querido e amado, seus anjos guerreiros, seus anjos ministradores sobre cada lar, sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, socorre, Pai, aquele que está prostrado nesse momento, para que todos nós, Pai, nos alegramos juntos ao ver o Teu mover e o Teu agir sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, nesse momento, Pai, eu repreendo toda angústia, todo espírito de enfermidade,
toda obra maligna, Pai, seja repreendida agora. Que haja um mover do Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada família. Pai, eu não posso estar em cada família, em cada casa nesse momento, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos agora, Pai. Eu clamo e peço em nome de Jesus. Que haja paz, que haja um mover do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a ler um versículo no Salmo 46, o versículo 1, que fala assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Eu vou estar contando os testemunhos para os irmãos de providência de Deus na minha vida. Quando começou a pandemia, há mais ou menos um ano atrás, a gente trabalha com lojas e fechou todo o comércio. E nós tínhamos aí 3 aluguel para pagar. E a gente não tinha todo esse valor. E eu vim para casa e fiquei em oração. E Deus enviou uma pessoa até a nossa casa que nos ofereceu ajuda e nos ajudou a suprir esses aluguéis. E esse ano da pandemia foi um ano bem difícil para nós. E teve um tempo ali que acabou estragando o nosso carro e também foi um valor alto e nós não tínhamos para estar suprindo esse valor. E Deus enviou a mesma pessoa que veio até a nossa casa e nos ofereceu ajuda. E agora novamente o comércio precisou fechar de novo e fevereiro foi um mês ruim de vendas e a gente estava precisando aí de novo suprir os aluguéis, os compromissos nossos, né? E então Deus enviou a mesma pessoa a nos ajudar mais uma vez. E Deus supriu aí nossas necessidades, conseguimos suprir as nossas contas. Eu consegui manter a minha fidelidade em Deus, meu dízimo, minhas ofertas, meus votos. E agora nessa última semana, Deus abençoou meu esposo Eduardo com a venda de um carro no qual ele ganhou uma comissão por essa venda. E Deus também tocou um familiar meu tá me ofertando na minha vida um valor, que foi também um valor bom, que veio a suprir aí também o que a gente estava precisando. E eu queria passar para os irmãos o que eu aprendi com tudo isso. Eu aprendi que eu tenho que depender de Deus. Eu aprendi que na hora da adversidade, na hora da necessidade, da tribulação, é para Ele que eu tenho que correr. Porque outras vezes eu pedi para pessoas ajuda. E até meio que fui humilhada, porque tem pessoas que não entendem o propósito de Deus na nossa vida. E então eu aprendi a pedir para Deus. Eu aprendi que Ele é o meu Pai, que Ele é o meu socorro na hora da angústia, que Ele é o meu refúgio, que é para Ele que eu tenho que correr, que nós temos um Pai e nós não somos órfãos. Esse Pai nos ama e Ele vai estender a mão quando nós precisar. Então, para quem que a gente tem corrido na hora da adversidade? Para quem que a gente tem corrido na hora da tribulação? Em quem nós temos que botar nossa confiança? Não é nas pessoas, é em Deus. É para Ele que nós temos que correr. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração agora e convido os irmãos a orar comigo. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir a porta para aquele que está precisando. Que o Senhor venha suprir as necessidades daqueles que estão precisando. Que o Senhor venha socorrer todo aquele que precisa de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso socorro. Que o Senhor venha nos ajudar. E que em nome de Jesus o Senhor abra o nosso entendimento. Para nós entendermos que Ele é o nosso Pai. Que é para Ele que nós vamos correr na hora que a porta fechar. É para Ele que nós vamos correr na hora da tribulação. É para Ele que nós vamos correr porque Ele é o nosso Pai. Amém, irmãos? Eu quero ainda dizer a você, com referência aos dízimos e às ofertas, queridos, né? Isso é muito importante nesse tempo, né? Você sabe que a igreja, ela sobrevive exatamente à estrutura das ofertas. É diferente de um trabalho onde você tem um contrato e você sabe o que você vai ganhar e você, lá no final, você vai receber aquilo que está acordado ali, né? Nós vivemos o quê? De ofertas, onde ninguém é obrigado a dar, mas todo mundo sabe do seu compromisso. Então eu quero dizer para você, amado, a gente dá quando a gente crê.
A pergunta é se você não dá, é se você crê. Por exemplo, amado, um casal, quando ele casa, né, ele crê no amor da outra pessoa, no projeto chamado casamento, a ponto de assumir uma aliança. Então ele entra, ele se entrega, né? Eles se dão, diz a partir de hoje, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é meu. Então eles creu, entregou porque creu. A mesma coisa o empregado. O empregado, amado, ele trabalha, ele dá o seu trabalho, porque ele sabe que no final do mês, ele confia que no final do mês, seu patrão vai pagá-lo. É para ser assim pelo menos, né? É para ser assim. Então há uma confiança. Então, por que o empregado dá tempo da sua vida? Porque ele crê que ele vai receber. O agricultor é a mesma coisa. Ele crê, confia na colheita que ele está fazendo, perdão, na semeadura. Aí está. Vamos repetir? Você entendeu? O agricultor, ele confia, ele crê no plantio que ele está fazendo. Ele investe na semente, ele investe em trabalho, ele crê no seu plantio porque ele sabe que vai colher. Mas para um pouquinho, não tem a situação do tempo, não pode chover, pode fazer seca, pode dar temporal, pode acontecer, sim, tem muita coisa que pode acontecer. Porém, ele faz aquilo porque ele crê. Então, amado, aí está. Se você dá, é porque você crê. Se você crê, você dá. E nós aprendemos que a gente primeiro dá para Deus, porque esse é o princípio. Primeiro você dá para a terra, aí a terra te devolve. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu quero semear, né, se eu quero colher, melhor dizendo, prosperidade, então eu preciso semear também as coisas materiais. E eu vou dizer para você nesse tempo, para toda situação existe uma solução. Amém? Para toda. Para cada trabalho tem uma ferramenta. Amém? Então, para esse problema que nós temos, haverá uma solução de Deus. Para cada coisa para resolver, para cada algo que você tem que trabalhar, tem uma ferramenta específica. Não é assim? Você vai lá no carro, você vai usar uma chave inglesa, você vai usar um alicate para mexer na mecânica. Você vai na boca de alguém, o dentista já vai usar a broquinha. O médico vai usar o bisturi, cada um com a ferramenta apropriada. A mesma coisa é a oferta, né? Dízimo e oferta é uma ferramenta que é para a prosperidade. Então, se você entendeu isso, pratique isso nesse tempo. Amém? Por fim, eu quero dizer a respeito da oferta ainda, que o voto a Deus se faz não quando as coisas estão bem. O voto, ele nasce, o propósito, ele nasce quando tudo está mal. Porque quando tudo está bem, você dá a oferta de gratidão. Você dá o seu dízimo em reconhecimento. Agora, quando tudo está mal, você vai para o propósito. Ou eu vou para tudo ou nada agora. Ou a coisa acontece, ou eu consigo, porque não dá. E nesse tempo, amado, se não for Deus na nossa vida, quem será? Em quem você pode confiar? Então eu quero dizer, confie na palavra do Senhor. Confie. Dá um voto de confiança para Deus aí. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, igreja. Convido vocês a louvar o Senhor, chamar a presença do Espírito Santo, onde quer que você esteja na sua casa nesse momento. Amém? Vamos lá? Aleluia, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor, liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor.
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Esse mesmo Espírito, nessa mesma unção que você está em casa, fala com Deus. É um tempo muito difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos fortalecer a fé, abraçar o Pai, que nós nada somos sem Ele. Nós dependemos dele para tudo. Então você que está aí em casa, sentado no sofá, na cozinha, adorando, eu te convido a chamar mais uma vez Ele. Peça para o Santo Espírito do Senhor para te dar paz, para te dar sabedoria, amor, esperança. Chame Ele neste momento. Vamos repetir essa música. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Mas eu quero liberar, como eu disse agora a princípio, aquela palavra que tem que cair em boa terra, porque a semente não é o problema sempre é a terra, porque a semente é boa. O Evangelho já mudou a vida de milhares de pessoas e quer mudar também a sua, não apenas na conversão, querido, mas também no caminho. E hoje tem essa palavra, eu tenho certeza que ela vai mudar, porque ela mudou a minha. Eu quero dizer que essa palavra que eu quero colocar sobre você hoje é exatamente um retrato daquilo que eu sou. Você vai entender, amém, queridos? Abra sua Bíblia ou então escute o texto que se encontra em Marcos, capítulo 3, amém? Eu quero ler com você, olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem com uma mão, ou que tinha uma mão ressequida, né? Era uma das mãos. E estavam observando ele, né? O povo que estava ali, se Jesus, né, iria curar, porque era sábado, né? Para fim de quê? De acusar ele de quebrar a lei. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem, ou vem para o meio, né? Então, está dizendo assim: vem para o meio, sai do teu lugar, vem para cá, amém? Então lhes perguntou, Jesus, sabendo da intenção, lhe perguntou: é lícito fazer bem ou mal no sábado? É lícito? Podemos ou não podemos, afinal, de curar, fazer o bem hoje? É lícito? É lícito nós orar nesse tempo? É lícito nós obedecer a Deus nesse tempo? É lícito fazer algo pelas pessoas nesse tempo? É lícito? Amém? Essa é a pergunta. É lícito ainda salvar uma vida? Ele acrescenta dizendo, ou tirá-la? Bom, ele faz essa pergunta, tá? E todo mundo ficou em silêncio. E aí vem a pergunta: olhando ao redor, Jesus olhou ao redor, indignado e condoído, amém? Com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão.
E continuou dizendo, estendeu a mão, e a mão foi restaurada. Amém? A mão foi restaurada. Eu vou terminar aqui lendo. Retirando-se os fariseus, amém, conspiraram logo com os herodianos, que aqueles que eram lá de Herodes, contra ele, e como lhes tirariam a vida. Você entendeu, amado? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pessoas querendo fazer o bem, querendo orar, querendo curar, querendo operar o poder de Deus, mas o sábado, a regra, as leis que as pessoas criam estão acima daquilo que é o mais importante, a misericórdia e o amor. Agora o que eu quero falar para você aqui, amado, preste atenção aí, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde nós encontramos Deus? Deus é invisível, eu preciso encontrar Deus em algum lugar. Alguns pensam que encontra Deus na natureza. De fato, eu vejo belo, a natureza é linda, eu dou glória a Deus, porque a natureza fala da glória de Deus. Eu penso talvez que eu possa encontrar Deus quando eu vejo o milagre da vida, na gestação de uma criança, que começa invisível e se torna uma coisa perfeita, nasce, você vê aquilo, amado, quem passou por isso sabe. Eu vejo Deus. Talvez você veja Deus num livramento de morte. Eu já tive essa oportunidade de dizer, Deus estava ali naquele momento, eu podia ter morrido. Você pode encontrar Deus talvez na angústia. Por quê? Porque na angústia o homem clama ao Senhor, o homem está perto de Deus e Deus perto dele. Você sente Deus porque você vai para a oração. Você pode encontrar Deus até na morte, porque a morte nos fala da brevidade da vida. Ok? Alguns podem também ir além e dizer assim, não, mas eu encontro Deus chamado quando eu oro, amém por isso. Outro diz, eu encontro Deus quando eu vou a um culto, eu sinto aquela unção ali, aquilo que me faz bem, glória a Deus. Outro diz, eu encontro Deus quando eu abro a palavra do Senhor e começo a meditar, e Deus fala comigo, glória a Deus. Ou seja, eu sei que você vai encontrar Deus. Outro diz, não, mas eu encontro Deus quando eu estou junto de um homem de Deus, eu vejo ali o Espírito Santo falar comigo na boca daquela pessoa, tal, então eu sinto que Deus está ali. Agora quer dizer, apesar de tudo isso ser verdadeiro, eu aqui, eu encontro Deus na minha indignação. Se tem um momento que eu encontro Deus é na minha indignação. Veja, amado, assim como no livro de Atos, põe você ler lá, 17, versículo de 16, fala que Paulo, quando esteve em Atenas entre os gregos, foi tomado de uma indignação no seu espírito por causa da idolatria que existia ali. Incomodou Paulo. João, capítulo 2, versículo 16 e 17, nos fala que Jesus, ao entrar no templo e ver a casa do Senhor corrompida, cheio de mercadores, pega um azarrogue, um chicote de cordas e coloca toda a turma para fora. E a palavra fala que isso foi tirado lá dos Salmos, que eles lembraram logo dos Salmos, que dizia, o zelo da tua casa me consome. Ou seja, houve uma indignação, a mesma indignação que ele teve aqui, quando viu a dureza do coração daqueles homens. Não viram o homem da mão ressequida que seria curado, eles viram as regras. Essa indignação é o que me move. E o que é indignação, querido? Escute, a indignação é tudo aquilo que mexe com a gente, a ponto de eu não poder ficar indiferente, eu não posso ficar calado. Enquanto você ouve algo e fica calado, isso aí não é a tua indignação. Mas quando você ouve algo e você precisa se manifestar, isso mexeu com você. Então isso é a indignação. Eu quero crer, amado, que quando a indignação se remete ao mal, à quebra da lei de Deus, aquilo que a gente vê hoje de maldade no mundo, eu quero crer, amado, que essa indignação é o resultado da revolta do Espírito Santo que está dentro de nós. É a revolta do Espírito Santo. Não, eu não estou dizendo a revolta da contrariedade, porque tem gente aí que se indigna também, mas é por causa da contrariedade. Olha, eu vi fulano sem máscara, olha, eu vi isso e aquilo, esse povo aí, enfim, hoje tem muita indignação, mas uma indignação por ser contrariado em suas convicções, opiniões, melhor dizendo, e opinião todos têm. Eu estou falando daquela indignação, amado, que é o Espírito Santo dentro de nós, revoltado. E a Maria, é diferente, e eu vou mostrar essa diferença para você. Veja, a Bíblia fala que Deus se ira todos os dias, é a ira de Deus, está no Salmos de número 7, versículo 11, anotei aqui, Salmo 7, 11, ele vai dizer
que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não parece contradição? Deus é amor e Ele fica irado todos os dias, mas irado com o quê? Com a injustiça, com o mal, com as coisas que acontecem. Amém? E Deus faz justiça, e Ele fala até a existência em Romanos 9, 22 e 23, que Deus derrama a sua ira sobre os vasos de ira, sobre aqueles que são os maus. Amém? Sobre aqueles que, para essa ira manifestada, essa indignação, será justiça. Agora entenda uma coisa: a ira de Deus é diferente da ira dos homens, totalmente diferente. A ira do Espírito Santo, de um Deus amoroso, de um Deus justo, é diferente. É por isso que a palavra também nos adverte, aí vale para nós, igreja. Escute, o que diz a Efésios 4, 26 e 27? Ficai irados, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então cuidado, que a ira humana não é a ira de Deus. A indignação humana não é a indignação do Espírito Santo. Ficar irado sim, indignado sim, mas não pequeis. Não dá, aquilo que dá lugar para o diabo, cuidado. Então vejam outra referência em Tiago 2, versículo 6, ele diz assim: o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, mas para quem usou de misericórdia, ele vai dizer assim, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pegou aí, amado? Então, como é diferente, né? A ira de Deus com a ira do homem, a indignação de Deus com a indignação do homem. Mas eu quero dizer para você, amado, que a indignação, ela é um termômetro dentro de nós. Tem que haver, se não houver ela, nós estamos no conformismo. Veja o que diz o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece. Não vos conformeis significa não tomeis a forma. A gente sempre explica isso, que a mulher, quando vai fazer um bolo, ela vai colocar numa forma. Se o bolo é redondo, se a forma é redonda, o bolo sai redondo. Se a forma é quadrada, o bolo sai quadrado. Se a forma é retangular, o bolo vai sair retangular. Então, amados, entenda isso. Tomar a forma de quê? Tomar a forma do mundo. Então veja, amado, no momento em que eu não tenho indignação contra as coisas erradas que existem, eu me conformei já com este mundo, eu já estou conformado, né? Então eu tenho que ter uma indignação, essa indignação de ver certas coisas. Agora veja, querido, existe a boa indignação e existe a má. Em Salmos 37, ele deu um alerta para nós, dizendo assim: e não vos indigne, não te indignes por causa dos malfeitores e daqueles que fazem o mal. Não fique indignado por causa deles, não, porque logo logo vai passar, logo logo vai terminar. Então, amados, tem que haver um pouco de cuidado aí, amém? Porque tem aquela coisa que não vai adiantar. E aí então, qual é a boa indignação então? Qual é aquela que para nós é necessária? Aquela que eu disse no começo, que ela retrata o que me move. Veja bem, a indignação, aquilo que mexe com você, aquilo que faz você se manifestar, amém, queridos? Aquilo que faz você dar uma palavra, né? Ela revela qual é o teu dom. Ela revela o dom exatamente, veja. Existe um escritor famoso chamado Miles Monroe, talvez você conheça. Ele escreveu o seguinte: o seu propósito é definido pela ira. O seu propósito é definido pela ira. Então aí a gente fica assim, não é raiva, não é ódio, não é você ficar assim, eu vou defender o meu ideal, brigando, porque agora eu entendi que eu tenho que ser irado. Não, querido, é você ter profundas convicções, né, que aquilo ali não dá, você tem que não dar. Veja bem, então o teu dom, aquilo que move com você, por isso que em geral a gente diz que a nossa tragédia, a nossa luta, aquilo que a gente passou, ela pode ser transformada num grande ministério, não é verdade? Pessoas que vieram do alcoolismo, da droga, por exemplo, eles podem se indignar com tudo que representa esse mal sobre a vida das pessoas e fazer disso o seu ministério. É muito comum, então, uma pessoa, né, fazer esse tipo de coisa. Amém? Eu digo a você, amado, que a boa indignação é aquela que não vai explodir. Você não vai explodir,
Né? Mas também não vai se deprimir. Não adianta, a gente fala, não resolve. Não, a boa indignação é aquela que leva você a fazer alguma coisa, a você agir. Veja que Deus, quando se indignou, Ele não só reclamou, essa humanidade está perdida, Ele propôs um plano. Jesus, por exemplo, Ele desceu do céu. Se você olhar lá no Êxodo, quando chega Deus para falar com Moisés, Ele diz: eu vi a situação que se encontra Israel, eu vi a opressão que eles se encontram, eu vi, eu conheço o sofrimento do meu povo, que os seus exatores estão fazendo, então eu vim para libertar, eu vim para tirar. Ou seja, amado, a indignação te leva a você dizer: pô, eu vou ter que fazer alguma coisa, no mínimo eu tenho que orar, no mínimo eu tenho que liberar uma palavra, amém? No mínimo eu posso, alguma coisa eu posso fazer, e Deus vai te conduzir, porque se a indignação é do Espírito, o Espírito Santo não é aquele que te leva apenas a reclamar. E aí então, mais um elemento que eu quero dizer a você a respeito da indignação, que, né, a indignação é aquilo que nos preserva, que nos protege da contaminação da alma. Veja, amado, veja uma coisa aqui, né? Quando você se indigna com algo, você não participa daquilo, concorda comigo? No entanto, amado, não adianta nós ficarmos aqui, né, viver de reclamação, viver de crítica, né? Porque esse governo, porque essa política, porque essa administração, e esse dia eu estava caindo nessa, porque eu comecei a colocar aquela série ali, a visão sobre o mundo. Olha, virou aqui, visão sobre o mundo, querido. Você está entendendo aquela série? E aquilo ali passou a ser mais criticado, mais visão negativa, e começou a me contaminar. Ou seja, a minha indignação é legítima, mas o que eu faço com ela que é o problema. O que eu faço com ela? Vale a pena eu ficar criticando os erros da igreja? Vale a pena refletir, sim, levar mudança, sim, mas viver remoendo ressentimentos, rejeições, críticas, confusões, isso é coisa de juízo, já é juízo de Deus. Então deixa para Ele, amém, querido? Deixa para Ele. Então a nossa indignação hoje, amado, é muita, é grande, em função de tudo aquilo que está acontecendo, porque está acontecendo exatamente o que aconteceu com Jesus. A gente querendo fazer uma obra, mas afinal de contas as regras que são inquestionáveis não estão vendo pessoas que estão sofrendo não apenas de doença física, mas da alma, famílias destruídas, lares quebrados, pessoas depressivas, o Espírito Santo querendo ajudar, tirar, né, fortalecer neste momento, trazer alento neste momento, trazer paz nesse momento, mas afinal de contas, as regras são mais importantes. Então nós precisamos refletir sobre tudo isso e ver o que te move. O que me move é exatamente a minha indignação. Esse é um momento, amado, que eu tenho inspiração para pregar, e quando algo fere a palavra de Deus, fere a vontade de Deus, e aí às vezes a gente vê demais. Eu tive um problema de visão aí, amado, e eu digo a Deus assim: Senhor, misericórdia, Senhor, o Senhor tira de um lado para me dar do outro, porque perco na física e ganho na espiritual. E eu tenho visto tanta coisa, que olha, amado, o que eu faço com isso, Senhor? O que eu faço com tudo que a gente vê, Senhor? O que eu faço com a pobreza espiritual, com a fraqueza espiritual, com a falta de fé? O que eu faço, Senhor, em pregarmos um evangelho e não trazer esse resultado que a gente esperava que teria? Amém? Eu só posso ir a Deus e deixar com Deus essa questão, porque só Ele pode. Amém? Glória a Deus. Então fique tranquilo, amado, porque o Senhor está guardando a nossa situação. Amém? Que a indignação do Senhor esteja no teu coração contra todo este mal, mas não se permita ser contaminado por tudo isso. É o recado de Deus que eu tenho pela sua vida. Tenha sabedoria. Tem briga que não adianta entrar, queridos. Tem discussões que não adianta entrar. Você escuta a rádio todo dia, quem escuta a notícia para se informar, porque é necessário. Surge aquela indignação e diga: entro ou não entro? Compensa eu entrar nessa guerra ou não? Então só entra naquilo que Deus te levar a entrar. Não arruma encrenca em coisas que Deus não quer, mas aquilo que o Espírito Santo te levar a fazer. Amém? Aí é diferente. Glória a Deus por isso. Então que Deus abençoe a sua vida. Esse é o recado de Deus que eu tinha para o seu coração. Amém? Mas eu quero fazer uma oração então aí, para nós irmos finalmente, tá bom?
Eu tenho certeza que Deus vai fazer tudo aquilo que é necessário e juntos estaremos brevemente aí na comunhão, na igreja, preparando o nosso coração para a Páscoa, que será no mês de abril, dia 12. Nós não podemos deixar de participar desse evento, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, estamos aqui na Tua presença, orando por esses filhos, Pai. Eu digo a Deus, Pai, que às vezes a indignação nos consome, Pai. Tem coisa que nos consome, Senhor. Tem coisa que às vezes dá vontade, Senhor, de deixar tudo, largar tudo, dizer, meu Deus, olha, mas depois vem outro pensamento dizendo, Jesus, Tu és amor mesmo, porque alguém para morrer por essa turma aí, só Jesus, só Deus para poder morrer por pecadores, por maus, por iracundos, por gente difícil. E eu quero me incluir, Senhor. Não quero ser melhor do que ninguém. Então eu quero Te agradecer, porque eu acho que o Senhor nos permite experimentar o nível de maldade humana para saber o nível de amor de Deus. O nível do Teu amor é muito superior, Pai, a tudo isso, a ponto que o Senhor olha para aquilo que nós poderemos ser e não aquilo que nós somos. E como eu disse, Pai, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas para aqueles que tratam com misericórdia, então eu quero ter um coração misericordioso, a ponto de que no juízo a misericórdia estará sobre a minha vida. Nos trate, Pai, com misericórdia, que é não nos dar aquilo que nós merecemos, em termos de juízo, mas que o Senhor, pelo Teu amor, pela obra de Jesus, o Senhor possa assim estar fazendo. E agora, Pai, traz lucidez em nome de Jesus na cabeça, Senhor, desses governantes, dessas autoridades, dessa confusão que há entre executivo, legislativo, judiciário, essa briga toda, a mídia no meio, a manipulação, Senhor, para que a gente realmente, Pai, possa superar, vencer, que essas mortes tenham fim, Pai, em nome de Jesus, mas que a gente desenvolva uma visão espiritual da vida. Eu sei, ó Deus, Pai, que a Tua igreja está de pé, porque Jesus é a base, que são 2000 anos de história, e homens morreram para que a Tua igreja estivesse de pé, e se chegasse a nossa hora, meu Deus, será que hoje nós seríamos esses mártires da nossa geração, a ponto de permanecer firme, ou nós encolheríamos e a nossa igreja pararia? Pai, em nome de Jesus, a igreja nunca parou, porque homens de Deus nunca pararam. Homens de Deus não puderam aceitar ser dominados pelo mal, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Por isso eu estou aqui, Senhor. Eu creio que disse ali alguém nessa semana, dizendo assim, nós nunca mais seremos os mesmos, mas para que tudo isso vale a pena, para que tudo isso que está acontecendo tenha um resultado positivo, Pai, eu tenho que entender o propósito, eu tenho que entender, Senhor, Pai, o que o Senhor quer com isso. Eu preciso desenvolver uma visão natural, não, uma visão espiritual da vida, porque a visão natural da vida, ela é racional, cheia de explicações que não são aquilo que é. Por isso, Pai, eu quero ter uma visão espiritual. Abençoe-nos, Pai, para que nós sejamos então formados segundo o Teu coração, tenhamos esse coração. E eu entrego os inimigos da igreja a Ti, Senhor, como Tu disseste a Saulo, que aquele que persegue a igreja persegue Jesus. Então que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos transforme. Senhor, agora abençoe Teu filho que está me ouvindo, que ele esteja preservado e guardado, e que a partir de amanhã, Senhor, amanhã mesmo, o Senhor esteja indo à frente de todas as coisas, e tudo seja diferente a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus, hein? Dá para se alegrar com o Senhor ainda? Amém? Fique firme, querido, fique firme, o Senhor está no controle. Deus não perde o controle. Você sabia que tudo está escrito, determinado? Deus faz o final primeiro para depois começar? Amém? Deus não vai fazendo reforminha, hoje eu ergo uma parede, amanhã eu ergo uma coisinha, e depois no final fica daquele jeito. Não, Ele primeiro faz o projeto. Primeiro Ele coloca o final, Ele estabeleceu o fim, aí Ele vem aqui e diz, agora começa a coisa. Para chegar exatamente onde Ele determinou, não vai chegar em lugar que Ele não determinou. Amém? Deus é inteligente, fica tranquilo. Tudo está no controle de Deus, amém? Eu quero então agora estar liberando aí a bênção apostólica. Peço que você continue orando, estaremos transmitindo aí os recados através do grupo do WhatsApp, amém? Veja lá também no Face, no Insta, nós estamos alimentando com conteúdo todos os dias, todo dia tem mensagem. Se você ler, você vai aproveitar, né? Quem não lê, não gosta de ler, daí paciência. Mas a nossa parte nós temos feito, alimentado o seu coração, amém, queridos? Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Senhor meu Deus, obrigado, Pai,
por mais um dia na tua presença. Eu entrego tudo agora para que tu, Senhor, possas fazer segundo o teu coração. Agora, Pai, que cada um possa estar em paz, permanecer em paz, e que nós tenhamos, Pai, a possibilidade de retornarmos aos cultos, Pai, porque isso é a nossa vida. Não, Senhor, eu não vou à igreja, essa é a minha vida, a nossa vida. Nós precisamos disso, Senhor. Nós não sabemos mais viver de outro lugar, de outra forma. Por isso, Pai, abençoe. Traga provisão também, Senhor. Estamos aguardando a provisão ainda, Pai. Aquela normal, eu te agradeço, Pai, mas nós precisamos daquela, Senhor, que vai fazer a diferença, para que a gente possa abençoar alguém ainda, Pai. Nós queremos abençoar alguém perto da gente, mas depende, Senhor, desse recurso. Toca naquele que tem, Senhor. Agora, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, queridos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você. Amém? Fique na paz, um excelente dia, até o próximo contato aí.